Colega médico tem preguiça de fazer prescrição ou tem medo de fazer prescrição de farmácias magistrais, ou seja, de manipular medicamentos, ou porque não confia, tem medo da farmácia, desacredita, ou porque acha muito confuso, muito ativo, que veículo ou recipiente que eu coloco, esse eu posso utilizar com esse, será que o pH dá certo? Como que vai ficar essa formulação? Não sei se a farmácia vai usar os ativos que eu estou pedindo, na concentração que eu falei, vai manipular isso de uma maneira correta, e então prefiro usar apenas os produtos da indústria. Saiba que você está perdendo uma grande oportunidade de valorizar o seu trabalho, o seu serviço e os seus resultados e valorizar você perante os olhos dos seus pacientes. Vou te falar algumas situações. Primeiro, o paciente vai achar o máximo você fazer uma fórmula customizada, personalizada para ele. E isso vai valer muito mesmo, porque você pode juntar ativos, você vai associar os ativos que você gosta com mais ou menos quantidade, mais ou menos ativos, conforme aquele paciente está na sua frente. Claro que as fórmulas são muito parecidas do que você gosta, mas você pode realmente dar uma customizada, aquela fórmula é para ele. Segundo, não vamos pensar em valores. Às vezes as fórmulas manipuladas ficam com um valor agregado grande porque elas entregam muito. Elas vão entregar, principalmente as fórmulas sistêmicas, muito mais do que é permitido nas formulações prontas da indústria. Não quer dizer que a gente nunca vai utilizar nada da indústria. A gente vai sim, e muito. Mas a gente vai fazer um receituário mixado entre a manipulação e a indústria. E o que vai acontecer em relação a isso? A sua fórmula é única e exclusiva, é a fórmula do Dr. X. Ninguém tem uma fórmula igual, ninguém prescreve como você. Ele precisa passar por você e receber a receita. E não é só ele ir na farmácia e pegar na gôndola. Eu já ouvi isso, um paciente falando para mim. Eu fui numa médica, paguei uma consulta particular e ela me deu uma receita de um produto que eu podia comprar na farmácia sem passar por ela. Veja como você se autovaloriza perante seu paciente que você está formulando. Se dá preguiça de escrever naquelas fórmulas, tudo, deixa pronto no seu computador, no seu programa do computador e dê um nome. Melasma 2023, clareador sistêmico, clareador tópico, flacidez sistêmica, e use isso como uma fórmula matriz. Dentro disso você vai conseguir incorporar ou retirar ativos, aumentar ou diminuir concentrações. A gente fala muito disso, é a nossa primeira aula na jornada de prescrição que eu fiz com uma farmacêutica amiga e minha consultora o tempo inteiro de dúvidas farmacológicas, porque você precisa assim ter um farmacêutico para chamar de seu e uma farmácia de manipulação que você confie. E eu e a Patrícia, a gente já dentro dessa jornada há muitos anos, resolvemos abrir para todos os alunos que se interessem em prescrição como que a gente pode exatamente fazer esse tipo de conduta, ter uma fórmula matriz e dentro dela você desmembra paciente a paciente e você consegue customizar, personalizar. Então, além de você conseguir entregar mais, entregar correto o que você quer, você consegue valorizar e a hora que você consegue entender aqueles ativos que você ouviu uma aula, que você estudou, que você acredita naquilo, busque uma farmácia que você confie. As farmácias de manipulação hoje são verdadeiras indústrias com muitas regras que elas têm que seguir, muito confiáveis. Tenha certeza de onde esse paciente está indo, porque é muito diferente eu comprar um produto pronto numa farmácia daqui, do Nordeste, do Sul, tanto faz, vai ser o mesmo produto, mas se eu for manipular, eu tenho que ter uma certa noção da onde que esse paciente está indo, sem conflito de interesse nenhum, para o bem comum. E aí eu vou indicar, eu vou fazer essa receita, o paciente vai achar interessante, eu vou conseguir agregar muito mais e a farmácia de manipulação, outro ponto, consegue agregar rapidamente novos ativos. A indústria é lenta, até ela incorporar ativos diferentes, mudar a formulação dela para ter um produto pronto, para uma venda para todos, demora. A farmácia de manipulação é rápida em incorporar as novidades, os ativos que estão chegando.
ela é rápida nas associações também. Então, a gente consegue, se você se certificar da segurança do que você está fazendo, deixar de uma maneira fácil no seu computador, para você não perder tempo na sua rotina na prescrição. Você consegue agregar muito valor no seu receituário, entregando muito mais. E, inclusive, com a doutora Patrícia, a gente tem um outro curso que não só essa jornada de prescrição, que a gente fala de todas as grandes dúvidas, né, que seriam é, fórmulas para as manchas, fórmulas para a parte de tricologia, fórmulas para acne, fórmulas para rejuvenescimento. A gente tem uma aula que a gente tem um prazer enorme de falar, que são os ativos que a gente usa para potencializar os resultados dos nossos procedimentos. Então, isso foi muito bem pensado. A gente ficou mais de um ano conversando, pensando, testando quais os ativos potencializam o uso da mentoxina, quais os ativos melhoram o resultado que eu tenho quando eu faço um ultrassom microfocado, quando eu faço um microagulhamento, quando eu faço os meus injetáveis. Então, a gente pode agregar valor, inclusive aos nossos procedimentos, fazendo uma prescrição muito bem pensada para aquele paciente. Então, pare de ter medo ou preguiça, que é normal, é comum e entendível, mas saia dessa zona de conforto para agregar muito mais valor no seu dia a dia e aos resultados dos seus procedimentos. Personalize as fórmulas, customize, potencialize esses resultados e faça assim um mix na sua receita. Vai ter produtos de indústria que você vai ser super fã, os pacientes elogiam, você gosta, você confia, mas coloque também uma formulação sistêmica ou tópica, diferenciada para o seu paciente. Depois você me conta, você vai ver como que isso vai incorporar benefícios no seu dia a dia da sua rotina de consultório, de tratamento desses pacientes.